Boa tarde, pessoal. Eu sou a Franciele, o João Paulo também está presente aqui. Nós ficamos responsáveis pela análise do artigo, né, como a Maria José tinha proposto. Então, o artigo que a gente vai comentar hoje tem como título Resíduos de pesticidas usualmente utilizados em solos e minhocas, uma ameaça silenciosa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, as informações iniciais estão presentes aí na tela, a referência da BNT. Aí a revista, ela tem o Qualiscapes 2013 a 2016, a 1 em Ciências Ambientais. E no novo, que é o novo Qualis, é a 1 geral, o fator de impacto dela é 4,24 e o Score é 8,1. Então, pesquisando assim na revista, a estrutura que é aquela prevê assim que eles querem os artigos é ter que ter o título, o resumo, e nesse resumo tem que ter os objetivos, resultados e conclusão, e também eles deixam fazer um resumo gráfico. Eles querem de 4 a 6 palavras-chave. Na introdução, eles querem que tenham premissas necessárias, sem uma revisão ampla, né? E colocados os objetivos. Eles também querem uma metodologia. E os resultados têm que estar em clareza junto com a discussão ou separados. A discussão sendo que não pode repetir os resultados e nem fazer uma discussão, uma revisão bibliográfica nessa discussão. E a conclusão também, ela pode estar numa subseção ou junta com as discussões. Então, o título, a gente percebeu que esse título é bem provocativo, porque ele apresenta uma pergunta e como coloca uma palavra silenciosa, ele instiga a leitura do trabalho, sem que os leitores queiram ler esse trabalho. E também fala muito do objetivo da pesquisa. Então, o resumo dele, ele foi bem sucinto, porém contém algumas informações das conclusões e hipóteses. Não foi colocada bem hipótese, o objetivo foi colocado, mas sem ter colocado a palavra dos nossos objetivos foram. E as conclusões, teve várias conclusões, mas eles só colocaram uma, assim, uma mais geral. E também não colocaram explicitamente que nos solos orgânicos também tem presença de pesticidas. Eles colocaram de uma forma mais explícita. E também que eles colocam que esse trabalho traz uma novidade, o que é um ponto bem positivo. Ele tem 172 palavras, 1.136 caracteres. Ele tem a presença de sigla, mas na frase eles colocam que seria os scopes aí. E também, no geral, eles usaram 5 palavras-chave que está entre os que a revista pede, e essas palavras têm a ver bastante com o trabalho. Então, eles também, antes de começar mesmo o artigo, eles colocaram a parte de abreviações e siglas. E que é importante porque no decorrer do texto eles colocam bastante disso. Então, eles nessa introdução, eles têm uma introdução não tão curta, tão um pouco mais longa, e eles apresentam uma boa argumentação da problemática, e com 6 premissas importantes, que fazem entender a temática do trabalho e a justificativa dele, a importância desse trabalho para a ciência e para a sociedade como um todo. Então, a gente achou assim que a hipótese ficou meio extensa, então eles não colocaram a palavra hipótese nem a palavra os objetivos, mas quando se lê dá para entender isso. E também dessa introdução eles colocaram bastante palavras de ligação, tipo in this study, consequente, essas palavras assim, de forma variada, e foi visto que os objetivos suportam as hipóteses. Bom, então falar um pouquinho da metodologia do trabalho, né? De uma forma geral, ela foi bem apresentada, né?
Então, tem vários parágrafos feitos de forma sintética. Então, ela explicava de uma forma mais detalhada e depois nenhum parágrafo sempre começava assim, resumidamente, e vinha falando isso de uma forma mais sintética. A presença de tabelas também, então foram 3 tabelas, que acabou atrapalhando um pouquinho a leitura. Então, colocou essa tabela no meio do texto, então acabou quebrando um pouco o fluxo da leitura. Porém, essas tabelas foram apresentadas de forma coerente e resumida, então todas estavam bem assim, de fácil entendimento. Tem uma questão que o autor cita na tabela S1, né? Mas ela estava nos apêndices. Então, esse trabalho, ele tinha uns apêndices separados do PDF que a gente conseguiu acessar. Então, claro, né, precisaria de um link para isso. E utilizou muito o verbo no passado também. Aí alguns exemplos das tabelas, tabela 1, 2 e 3. A questão dos resultados veio separado, né, das discussões. Na verdade, o autor acaba dando mais ênfase na questão do solo do que da minhoca, porque ele coloca vários subtópicos ligando os pesticidas usualmente utilizados com o solo, mas em menos grau, menos espaço no texto, a gente poderia dizer assim, para falar do impacto nas minhocas. E as citações estão todas entre parênteses. Novamente houve quebra de texto também para colocar figuras e gráficos. Os resultados foram divididos em subtópicos e, novamente, figuras e tabelas de fácil entendimento e com a legenda apropriada. Então, aí algum exemplo que ele trouxe dentro dos resultados. E nas discussões. Então, da mesma forma, as discussões estavam separadas dos resultados. Ele faz uma articulação das análises encontradas com vários outros autores, então traz citações de conclusão, que a gente considerou como citações de conclusão, e citações de dados para fazer comparação com os dados que ele encontrou. Aqui também a gente trouxe alguns parágrafos que vai evidenciar essas lacunas que o autor trouxe, né? E como o artigo se mostra inovador nessa área. E a conclusão está junto com as discussões. Então, lá nas discussões tem o tópico, então a discussão é o tópico 4 e tem os subtópicos 4.1 e o 4.2. Então, as conclusões estão basicamente nesse 4.2, que é um subtópico que responde à pergunta inicial lá do título. Se esses pesticidas são realmente prejudiciais, né? Se é uma ameaça para as minhocas. Então, ele acaba respondendo, né, que sim, mas traz outras considerações também. Então, aí, esse primeiro parágrafo grifado seriam as conclusões no meio das discussões de alguns resultados, e nesse último seria o que a gente poderia chamar de uma consideração do autor, porque ele traz novamente a citação de um outro autor para falar novamente de uma lacuna que o trabalho acaba deixando no final. E também ele usou uma citação dentro da frase, não entre parênteses. Essa é a última citação ali. Bom, então aí tem as contribuições dos autores, então ele traz no final, está apresentado na revista, e também deixa clara a declaração de conflitos de interesse, que não houve, né? Mesmo ele sendo financiado e ter relações pessoais com essas pessoas, isso não prejudicou nos resultados. Deixaram bem claro. Os agradecimentos e reconhecimentos também estavam presentes no trabalho.
as referências, então foram 57 referências nesse artigo. Neles eles não usaram só artigos científicos, mas documentos oficiais da Europa. Bom, e daí as nossas considerações finais, assim. Então, de uma forma geral, a gente viu o trabalho foi de fácil compreensão da redação. Ele apresenta uma originalidade porque ele traz várias lacunas no trabalho. O porquê a justificativa foi uma justificativa muito bem feita. Então, né, mostra várias lacunas, o que instiga o leitor a as futuras pesquisas. Os parágrafos contêm frases também que fazem sentido, então, nessa parte de concordância, a gente achou que está bem feito. Utilizaram palavras de ligação de forma variada, né? Mas em um parágrafo foi usado 2 vezes o por exemplo, né? A palavra por exemplo. Quase todas as citações estavam entre parênteses, como a gente tinha colocado, e quase tabelas são boas, né? Mas dispostas no meio do parágrafo. Isso acaba quebrando um pouco o fluxo da leitura. Além disso, a gente percebeu que eles não fizeram de acordo, assim, as conclusões de acordo com a revista, que tem que ser um subtópico ou separado. Eles fizeram tudo meio junto, assim, na discussão, não uma coisa mais identificável, assim, mais explícita. E parece também que, não sei se tem sentido isso, mas que, como as hipóteses, assim, eles não foram confirmadas através dos resultados, eles meio que escreveram de uma forma mais diferente, assim. Mas não é parece uma percepção mais nossa, assim, não dá para comprovar assim que é isso. Então, o título, então os objetivos têm a ver com o título, os resultados que apresentados, eles têm a ver com os objetivos e as conclusões, elas são sustentadas pelos objetivos. Isso. Então, a gente faz essa conclusão do artigo. A gente espera lá na hora da aula que vocês talvez tenham dúvidas ou algumas colocações. E é isso. A gente agradece. Obrigado.